o apontamento para esses servos do Senhor. Hoje, mais uma vez, nós vamos considerar 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Quantos têm o texto sagrado nesta noite? Hoje, 1 Timóteo 3, de 1 a 13, em especial de 8 a 13, mas o texto como um todo envolve a liderança da igreja, de 1 a 7, mais precisamente a função pastoral, e de 8 a 13, mais especificamente a função diaconal, mas como um todo, até porque as qualidades se remontam uma a outra, uma semelhança muito grande nos critérios. 1 Timóteo 3, de 1 em diante, diz assim a minha tradução: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém aspira à liderança, se alguém aspira ao pastoreio, excelente obra almeja, salta para o 8, para a questão diaconal fosse semelhantemente, da mesma maneira que o pastor, semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Palavra santa do Senhor aos nossos corações. Pai querido, fala à tua igreja, Pai. Dirige-nos neste processo, Pai, de serviço. Me usa, Pai, que eu desapareça, mas a minha boca possa falar a tua palavra aos corações, para que as pessoas apontadas pelo Senhor ocupem o cargo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Vocês notaram que o prefácio, as primeiras palavras do prefácio geral para o pastorado e para o diaconato é um moto. Fiel é a palavra. Algumas traduções, fiel é esta palavra. Só aparece este moto, esta expressão só aparece nas pastorais. Aparece aqui em 1 Timóteo 3:1, aparece de novo em 4:9, aparece em 2 de Timóteo 2:11, também aparece em Tito 3:8, a expressão grega que a gente está traduzindo. Fiel é a palavra, anuncia alguma coisa sóbria, anuncia alguma coisa importante, e no caso em Paulo está aqui, anuncia a qualidade dos líderes da igreja. Anuncia, ele está dizendo, eu vou dizer uma coisa muito importante, como devem ser os líderes da igreja. E é curioso que há um contraste muito grande aqui, quando ele usa mais adiante a palavra excelente, depois que ele diz, se alguém fiel a esta palavra, se alguém quer a liderança da igreja, excelente, excelente obra, almeja. Imagina-se que naquela época em que Paulo escreveu, a carreira eclesiástica era muito pouco desejável. Ninguém queria ser líder na igreja, nas igrejas pobres, muito menos alguém iria dizer que é uma coisa excelente. O trabalho de líder em uma congregação pobre, pequena, se juntando em lares, mas Paulo está dizendo que a obra é excelente. Paulo encoraja que se busque líderes na igreja, que se motive na igreja pessoas para serem pastores e diáconos. É isso que ele está dizendo. Devemos motivar os jovens que abraçam estas responsabilidades, desde que testados, obviamente. Não há dúvida que Paulo está se referindo tanto ao pastorado
tivessem sido traduzidas, ao invés de transliteradas, muita confusão teria sido evitada. E eu queria ilustrar com a palavra baptizo, que foi traduzido para português, e uma gama de outras línguas como batismo, foi transliterado ao invés de traduzido. Se os especialistas tivessem usado a tradução, muito da guerra que se estabeleceu na história da igreja com o batismo não teria acontecido. Existe um debate ferrenho, por exemplo, quanto ao modo de batizar. Algumas denominações batizam por aspersão, que é o pingo. Joga o pingo. Eu não estou falando na pessoa ser batizada, estou falando no modo como o batismo acontece. Algumas outras denominações batizam por afusão, que é o derramamento. Pega uma bacia de água e derrama sobre a cabeça do candidato ao batismo. E nós, e muitos outros, batizam por imersão, que é a colocação do corpo da pessoa dentro da água. Então você tem 3 modos de batizar utilizados na história da igreja por 2000 anos. Tá certo? Só para dar um exemplo. A igreja ortodoxa russa e a igreja ortodoxa grega, por exemplo, batiza o bebê por imersão, numa pia grande. A igreja católica apostólica romana batiza o bebê por aspersão. São 2 exemplos de modos diferentes. E aí você tem uma gama de outros exemplos que poderiam ser dados. Mas há 3 formas de se batizar. Então, não teria sido necessário essa disputa se a palavra batismo tivesse sido traduzida. Porque a palavra batismo quer dizer imergir, imersão. Então, olhem só como nós leríamos textos que vocês conhecem muito bem e que vai saltar aos olhos agora. Olhem só, ouça Marcos 16, 15 a 16. Se você tem sua Bíblia, quiser marcar embaixo, está muito interessante. Marcos 16, 15 a 16. Um texto conhecidíssimo de você. Eu vou aqui traduzir, eu vou traduzir ao invés de transliterar. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for imerso será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu simplesmente traduzi ao invés de transliterar. Tá, olha que diferença faz. Quem crê e for imerso será salvo, quem não crê será condenado. Não parece bem diferente do que usar essa palavra um tanto misteriosa, batismo? Um outro exemplo, Atos 2, 37 a 38, um texto um pouquinho menos conhecido, mas ainda assim bem conhecido de vocês. Atos 2, 37 a 38. Quando Pedro termina de pregar seu primeiro sermão no Pentecostes, lemos que, e ouvindo eles a audiência, isto compungiu-se-lhes em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja imerso em nome de Jesus. Não soa diferente? Soa bem diferente. Arrependei-vos e cada um de vós seja imergido no nome do Senhor Jesus. E aí, em outros textos, que se os tradutores tivessem traduzido a palavra, muita confusão teria sido evitada. É claro que o rito do batismo, ou o rito da imersão, se nós formos literais, não é menos autoritativo ou menos importante se nós utilizarmos o termo corrente, imersão, o termo português.
palavra imersão, a palavra portuguesa, a palavra batismo não é uma palavra que foi importada para a língua. Então existe uma autoridade e uma gigantesca importância no ritual cristão, mas a transliteração tornou o ato assim um pouco misterioso, um pouco complicado, como eu acabei de dizer. Voltando à nossa pergunta, o que significa a palavra diáconos, que foi transliterada para diácono, ao invés de ser traduzida? A palavra quer dizer garçom ou servente. É isso que quer dizer o termo. O quão diferente a leitura de textos que envolvem a diaconia seria se eles tivessem sido também traduzidos ao invés de transliterados. Vou dar um exemplo. O texto que nós lemos ainda há pouco, Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Eu vou traduzir a palavra. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os servos e os garçons. Com os servos, que são os pastores, os episcopos. Pastor nada mais é do que um servo. E os garçons, que também é um tipo de servo também. Nada mais. Acabou aquela aura assim de, parece que é uma posição, uma coisa que a gente não sabe bem o que é. Se eu digo é um garçom, todo mundo sabe que é um garçom. Todo mundo já foi a um restaurante, todo mundo já foi a um bar e foi servido, ou numa festa, uma festa de casamento, você tem um garçom que vem. É isso que é o diácono. É um garçom. É óbvio também que uma tradução literal dessa não esvazia o valor do diaconato. Não. Mas dá uma maior clareza. Em algumas situações, acontece que pessoas desejam ocupar o diaconato para ostentar posição. Em alguns momentos, pessoas desejam ocupar o diaconato e o pastoreio também, para ostentar uma posição, um status, ou para usar um termo vulgar, para aparecer. Não é essa a função do diácono. O diácono é um servente da igreja. Tanto o diácono como o pastor. Vale a pergunta, qual é a diferença entre os dois serviços, o serviço diaconal e o serviço pastoral? O ministério pastoral serve principalmente, mas não exclusivamente, para atender às necessidades espirituais do rebanho, enquanto que o ministério diaconal serve principalmente para atender às necessidades materiais, às necessidades físicas da igreja. O pastor, noutras palavras, se ocupa fundamentalmente com a saúde espiritual da membresia, os diáconos com a saúde temporal dos membros. Isso fica bem claro em Atos 6, de 1-6. Dá uma olhada aí. Texto também bem conhecido, Atos 6, de 1-6, quando a função do diaconato foi criada. O gênesis do diaconato está aqui, em Atos capítulo 6. Diz assim, o apóstolo, aliás, Lucas está narrando isso aí, vai colocar as palavras na boca de Pedro. Naqueles dias, Atos 6, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, uma reclamação dos helenistas, dos judeus com ascendência grega, contra os hebreus. Os judeus, puramente judeus, por assim dizer, que haviam crescido na Palestina, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição de pão, na distribuição de comida. Versículo 2. Os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é bom que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não é bom que nós paremos de pregar
a palavra de Deus e nos ocupemos com serviço físico. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais entregaremos este serviço. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Queria dar uma paradinha rápida aqui. Alguns colegas pastores se ocupam de trabalho que não é o trabalho designado pela Bíblia. Eu tenho alguns colegas pastores que eu fico constrangido de ver quanto tempo ele gasta em administração da igreja. Isso não é o papel. O papel do pastor não é estar gastando horas a fim de administração da igreja. Está aqui. Você leu aqui. Não é bom que deixemos a palavra. O pastor é para estar ocupado em estar cuidando do rebanho, olhando as necessidades espirituais, orando e se preparando para ministrar a palavra do Senhor, para que o povo coma comida sólida. Quando o pastor não prepara refeição sólida, o povo está tomando água com açúcar, ou chibé, farinha com água, e está todo mundo nanico e não se sabe por quê. Porque ele está ocupado em outras coisas. Eu estava pregando em Castanhal outro dia, na posse de um colega pastor, e lá diz que uma das características do pastor é que ele é apto para ensinar. E eu olhei para um colega pastor, um servo do Senhor, que não interessa quem é, mas quase que eu digo assim, não é apto para viajar, é apto para ensinar. Porque o colega viaja o tempo todo, a semana toda. Eu fiquei, meu Deus, como é que ele para preparar a mensagem do povo de Deus? Também não é apto para administrar. Se ele for um administrador, ótimo, mas essa não é a função dele. Essa não é a função do pastor. A função do pastor, segundo o texto bíblico, não a minha opinião, segundo o texto que você leu, Atos 6, de 1 a 6, é pregar a palavra de Deus. E não se preocupar se tem goteira, quantos rolos de papel higiênico está no banheiro, isso não é função do pastor. De acordo com o texto que nós acabamos de ler. O parecer, Atos 6, 5, o parecer agradou a todos, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, e os apresentaram perante os apóstolos, e os apóstolos, tendo orado, impuseram as mãos. Então, o diaconato é para serviço material, serviço físico da igreja, e o pastor para, fundamentalmente, serviço espiritual. Vamos olhar mais de perto o texto da diaconia, que começa aí no versículo 8, 1 de Timóteo 3, 8. Notamos já que a palavra semelhantemente abre a sessão diaconal. 1 de Timóteo 3, 8. Semelhantemente, há uma paridade, como disse, há uma sobremonta entre os dois cargos. Existem algumas diferenças. Por exemplo, não é esperado de um diácono que ele seja apto para ensinar, como a gente vê ali no versículo 2. O pastor, se ele não é apto para ensinar, ele não pode ser pastor. Mas se o diácono não sabe ensinar, isso não desqualifica. Se ele sabe ensinar, melhor ainda. Mas isso não é um critério que elimina-o de modo nenhum. Mas, no geral, existe uma paridade aí. A primeira palavra, depois de semelhantemente, é a palavra sério. 1 de Timóteo 3, 8. O diácono devem ser, na minha tradução aqui, respeitáveis. Eu peguei essa outra tradução aqui, eu acho que é da NVI. Sério. A palavra semnos significa dignidade. Os diáconos devem ser pessoas dignas e honradas. Alguém
que não inspira respeito na igreja não pode ser diácono. Então, se você vai pensar em colocar alguém, essa pessoa, você pergunta para você, essa pessoa me inspira respeito? Quando eu olho para essa pessoa, o que eu sei da vida dessa pessoa, porque você não vai apontar uma pessoa que você não conhece, óbvio. Mas quando eu estou considerando, orando, primeiro critério, essa pessoa inspira respeito? Segundo, o diácono deve ser, diz aqui, um homem ou mulher de uma só palavra. É o segundo critério. Ou seja, o que ele diz para um, ele diz para o outro. Ele não tem duas conversas. A palavra dele é confiável. Isso aqui visa evitar com que o diácono seja tentado a agradar todo mundo. Ele deve ser um homem de uma palavra sólida, uma mulher de palavra sólida, e não voltar atrás para agradar todo mundo e ser Maria vai com as outras. Isso aqui é muito importante, porque o diácono serve de meio de campo entre o pastor e a igreja. Ele serve, de alguma maneira, de um interlocutor, ou de um intermediário entre o pastoreio e a membresia. A próxima característica que está na sua Bíblia, o terceiro lugar, não dado a muito vinho, isso é óbvio. Um homem, uma mulher que anda bebericando, não qualifica, nós nem precisamos comentar. Quarto, ainda no versículo 8, não cobiçoso de torpe ganância. Como é que diz a minha tradução aqui? É igual, sórdida ganância. Ou seja, não deve ser alguém avarento. Se o diácono vai administrar o bem da igreja, não pode ser alguém ganancioso, senão ele pode ter ser tentado a se valer do bem da igreja para si mesmo. Então, a sabedoria de Paulo aqui, de saber que é um homem que não está pegando naquilo que não pertence a ele. É interessante, meus irmãos, que Paulo nos ensina, isso vale para todos, não vale só para diácono, o contentamento. Em 1 de Timóteo 6, de 6 a 10, Paulo tem uma lição preciosa, que vale a pena você anotar, que tem a ver com recurso, com dinheiro, com avareza. 1 de Timóteo 6, de 6 a 10, diz ele, de fato, a santidade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos, olha o conselho precioso e sábio do apóstolo. Os que querem ficar ricos, caem em tentações, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Palavra muito sábia, que todo crente devia guardar no coração, muito mais os líderes da igreja. Vocês notaram, como eu já disse muitas vezes, que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele. Existem pessoas que têm muito dinheiro e que não amam dinheiro. Lá o benemérito que fundou a escola nos Estados Unidos, onde eu estudei, o senhor Bisson, Ralph Bisson, ele vivia uma vida simples. O reitor me disse que visitou na casa dele várias vezes. Ele vivia numa casa humilde, uma casa simples que saltava aos olhos. Ele deu para a fundação da escola 50 milhões de dólares e deu para uma escola metodista também 50 milhões. Ele passou a vida inteira dele demonstrando que ele não amava o dinheiro, tendo uma vida regular, uma vida... Que exemplo! Isso mostra, então, que o problema não é ter dinheiro.
O problema é a gente treinar a pisar no dinheiro. Nós vamos viver na rua de ouro, lá no céu. Lá no céu nós vamos pisar no ouro. Vamos aprender a pisar no ouro aqui também, amém? É importante, neste item aí, no versículo 8, não cobiçoso de torpe ganância, não avarento, que o candidato ao diaconato seja um exemplo de liberalidade também. O diácono e o pastor, obviamente, devem ser o exemplo de ser liberal. É muito hipócrita um pastor que diz: meus irmãos, vamos dizimar, se ele não é dizimista. É de uma hipocrisia muito grande um diácono que vai, vamos fazer uma campanha para levantar o elevador aqui, e ele não participa da campanha. É ou não é, meus irmãos? Ele deve ser, os diáconos e aquela pessoa que deseja ocupar a função, ele é o primeiro a dar o exemplo de liberalidade, que ele não é escravo do dinheiro, e ele é o primeiro a contribuir, assim como o pastor também. Eu acho que um pastor que não contribui liberalmente na sua igreja, ele não tem moral para falar sobre esse assunto nunca. Nem sei se deveria ser um pastor. Versículo 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. O que é isso? O que é que Paulo está querendo dizer com isso aí? Paulo diz aqui que a diaconisa e o diácono devem conhecer a doutrina cristã e ter uma consciência limpa, permanente, é o que ele está dizendo. A pessoa que quer ocupar uma função de liderança deve estar pedindo perdão pelos seus pecados constantemente, uma consciência pura. Você só mantém uma consciência pura se você estiver confessando os seus pecados ao Senhor permanentemente. Há uma imagem na lavagem de pés que Jesus fez dos seus discípulos, que fala muito sobre isso. É um retrato que Jesus mostrou, que todos nós precisamos estar diante do Senhor, nos arrependendo constantemente. Quando ele diz assim, eu vou lavar o pé, e Pedro diz, não vou lavar. Então, se eu não posso lavar o teu pé, tu não tens parte comigo. Aí Pedro diz, então lava logo o corpo todo, me dá um banho. E Jesus diz, não, tu já estás limpo. Isso aqui é um retrato, é um ato simbólico, com uma verdade tremenda, por assim dizer, neste teatro que Jesus está fazendo. O que ele está dizendo é o seguinte, tu estás salvo, tu estás limpo, mas tu precisas ter os teus pés dos pecados do caminho que agarram, os teus pecados precisam ser limpos constantemente. Então, alguém só mantém a consciência pura, como está dizendo Paulo aqui, se ele estiver confessando os seus pecados sempre. É assim que eu tento viver a minha vida. Eu espero que você também. Versículo 10. Sejam primeiro provados, depois exercitem o garçonato, ou exercitem o serviço, se forem irrepreensíveis. Você pode comparar o versículo 10 com o versículo 6, porque é uma paridade entre os dois versículos, o 10 e o 6. O 6 diz, não seja neófito, não seja recém-convertido, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Tanto o diácono como o pastor sofrem uma grande tentação do orgulho, da soberba, justamente o pecado que fez Satanás cair. O diácono, porque ele está aqui na frente, o tempo todo. O pastor, pior, que está meio elevado, ele sofre a tentação de pensar que ele é importante, mais importante do que o irmão, ao invés de se ver como um servo da igreja, escravo de Cristo Jesus. Então, primeiro sejam provados, tem a ver com isso aí, com a atitude da pessoa. O orgulho transformou um anjo em um demônio.
O orgulho transforma o pastor e o diácono em um diabo. Isso é muito sério. O orgulho transforma um anjo de luz lindo em Satanás. O orgulho transforma um pastor e um diácono em um Satanás também. Por isso que sejam provados. Observa a postura dessa pessoa. Você vê soberba ou você vê humildade genuína nessa pessoa? O orgulho é o inimigo perigosíssimo. E a antítese dele é a humildade. A marca de um líder maduro. Um homem que sabe que nada é. Uma mulher que sabe que é pó. Não apenas de palavra, mas no seu coração. Que sabe que é um pecador, que sabe que é uma pecadora e precisa da graça de Deus. Necessita da graça de Deus para se manter em pé. Esse é um excelente líder. Amém? Esse é um excelente líder. Jesus disse, o mestre dos mestres, a sabedoria encarnada. Se algum de vós, Mateus 23, se algum de vós se exaltar a si mesmo, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Uma criança de 5 anos entende isso aqui. Você quer ser grande? Então se humilhe. O caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha será exaltado. Quanto à palavra irrepreensível que aparece aqui, não tem nada que ver com perfeição. A pessoa irrepreensível é aquela pessoa, marque bem, que no estado atual dele não há nada o que se possa dizer contra ele. Na sua vida atual, na sua vida corrente, não há nada que possa ser usado contra ele. Ele está vivendo, ele ou ela estão vivendo vidas regulares. É uma pessoa irrepreensível. Aos que acham que mulheres não podem ser eleitas diaconisa, observem, porque o versículo 11 trata disso, observem o que Paulo diz em Romanos 16:1. Deixa um dedo aí em 1 de Timóteo 3, e observa aí o que Paulo diz em Romanos 16:1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual diáconon na igreja, a qual serve na igreja que está na Cencreia. Então, o versículo 11 vai mostrar que as mulheres podem legitimamente serem eleitas diaconisa tal qual os homens. Olha o 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam, aí vai ver alguns critérios, sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Sérias, impõem respeito, mulheres dignas. 2, não maldizentes, é mulher que não anda falando mal da vida alheia. Não devem ser fofoqueiras, é o que ele está dizendo. Não maldizentes. Tanto o homem e a mulher que tem a língua grande não está qualificado para ser diácono. Tanto o homem e a mulher que fala muito não está qualificado para ocupar a posição do diaconato. Devem ser 3 temperantes, ainda estou no versículo 11, ou seja, mulheres equilibradas, sensatas e sóbrias. E por último, fiéis em tudo, mulheres confiáveis em grandes e pequenas coisas. Você quer ver um teste muito bom, tanto para homem como mulher, é você confiar um segredo. Confia um segredo e, olha, uma coisa importante, você confia e o teste é você não dizer para outra, olha, isso aqui é só para tu orares a respeito desse assunto. É só para oração que eu estou preocupada. Via de regra é alguma fofoca, o que desqualifica a pessoa. Manter o silêncio e dominar a língua é uma arte. E eu penso que todos nós precisamos sempre avançar. Tiago diz que aquele que não domina a sua língua, o seu cristianismo é zero. O cristianismo não vale nada
daquele que não tem controle sobre a sua boca. Versículo 12. Os garçons sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas casas. Eu tive até uma pergunta domingo de manhã a respeito disso aqui, que eu vou responder agora. A expressão marido de uma só mulher exclui qualquer tipo de poligamia. O contexto de Paulo, o contexto para onde esse documento foi mandado, era um contexto polígamo. Havia muita gente que tinha 2, 3, 4 mulheres. Então, naquela sociedade, muito diferente da nossa, as pessoas aceitavam a Cristo, o pastor não podia mandar separar, não podia fazer isso aí. Mas ele podia levantar liderança que fosse exemplo. As próximas gerações deveriam ser como aquele exemplo aqui. Tá certo? Porque os missionários erraram em algumas tribos grandemente. Quando chegaram em algumas tribos, disseram: olha, separa. E aí, os camaradas que tinham 3, 4 mulheres, colocaram as mais velhas para o lado e ficaram com a mais nova. Isso causou ressentimento muito grande em algumas tribos. Isso é fato. Isso causou ressentimento muito grande e gerou sérios problemas por falta de sensibilidade cultural. Tá certo? Então, quando ele diz aqui que seja um homem de uma só mulher, ele está excluindo essa situação que nem é muito importante aqui no nosso meio, porque nós não vivemos numa sociedade polígama. Todavia, ela é importante no nosso meio, porque de uns tempos para cá, dos últimos 50 anos, tornou-se comum a pessoa separar e casar. 100 anos atrás, aqui o Brasil tem 500 anos, 100 anos atrás era uma coisa raríssima alguém separar, era um escândalo. Hoje tornou-se comum. Então o texto é relevante em outro sentido. É que o candidato ao diaconato não vai no 2º, 3º, 4º ou 10º casamento. Ele vai no 1º casamento e é um exemplo para os fiéis. A pergunta que me foi feita é o seguinte: pastor Raik, e o camarada que vivia uma vida estragada não era cristão? Essa foi a pergunta que me foi feita. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz que quando você se torna nova criatura, tudo se fez novo. O que vai valer é do momento da sua conversão em diante. Óbvio, eu pensei que isso era óbvio, mas isso me foi perguntado. Então, se você vai no 3º casamento, mas você, casado, você não era crente quando você separou, aí o que vai contar é do momento da sua conversão em diante. Faz sentido? É claro isso na mente dos irmãos? Até porque, se fosse contar antes da conversão, pessoas mataram, roubaram, estruparam, cadeia, etc., ninguém ia qualificar. Eu vivi uma vida fora do evangelho, dos 16 aos 28, eu jamais iria qualificar para ser pastor. Mas o que conta é da minha conversão para frente. Faz sentido isso, meus irmãos? Eu pensei que isso era óbvio, mas a pergunta me suscitou essa questão aí. O problema é que muitos crentes separam e casam N vezes. Então está desqualificado. E aí, perdeu a salvação? Não perdeu a salvação. Ele é um crente. Ele pode ser um grande servo do Senhor, mas ele não qualifica para ser líder na igreja. É triste quando a gente vai, eu fui em alguns congressos da CBB, e o pastor apresenta, vai no 4º casamento, o pastor. Esse camarada que veio aqui, o pastor Mendes, uma vez me encontrou e disse: Raik, eu estou horrorizado, porque a ordem dos pastores não diz nada. A CBB, que é a nossa convenção, não diz nada. E por isso fica. E colega pastor, ele disse: eu fico sem saber como fazer. Que o colega pastor, de convenção em convenção, apresenta uma outra mulher. E aí eu não sei se eu estendo a mão, o que é que eu faço, eu não sei o que fazer. Eu me sinto, ele disse,
eu me sinto constrangido. Era amigo da ex-esposa e tudo, e agora essa pessoa não qualifica para a liderança da igreja. Parte B do versículo 12, que nós estamos considerando, diz: governe bem a sua própria casa. Isso aí diz respeito à família do diácono. Se o diácono não consegue gerenciar a sua casa, que é menor, ele não pode gerenciar a igreja de Deus, que é maior. É um argumento do menor para o maior. Se a casa do líder está toda escangalhada, ele deve estar passando por uma tribulação, uma luta, vamos orar, mas ele não está qualificado para ser um líder na igreja. Está certo, meus irmãos? Eu fui visitar um colega pastor uma vez em Imperatriz, eu nunca vi tamanho caos em toda a minha vida. É um colega de uma outra denominação. Cheguei lá, tinha um menino, Joãozinho, um menino que era um verdadeiro ovo de Satanás, o menino. Os dias passados na casa do... Os dias passados na casa do colega pastor, era um dia de que eu estava na defesa, por assim dizer, com medo de ser agredido pelaquela criança. Incrível. Estávamos em um contexto de churrasco, por exemplo, lá os membros, notei que os membros da igreja tudo tinham muita cautela. O Joãozinho solto, correndo, jogando terra e tal em todo mundo. E eu me lembrei do meu pai. O meu pai olhava para nós. O meu pai olhava e nós sabíamos que ele não estava gostando. Eu, Jane e Luiz, eu, Jane e Elias. O Elias foi criado em casa. E nós sabíamos que era para parar o que quer que fosse. Como mudou a cultura. Como mudou. Num dos últimos dias lá, o pastor disse: nós estamos fazendo jejum, a esposa, estamos fazendo jejum e oração. Eu pensei, que tolice, meu irmão. Que tolice, jejum e oração, é palmada que resolveria isso aí. Eu fiquei pensando que em uma semana eu endireitava aquela criança. Versículo 13. Versículo 13, por fim. Os que servirem bem, versículo 13. Os que servirem bem como garçons e garçonetes adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma promessa, não é só osso do ofício, não. Servir não é só coisa ruim e dura, há uma promessa aqui. Aqueles que querem servir serão abençoados, ele está dizendo. Aqueles que servir com dignidade serão honrados pelo Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Adquirirão um lugar honroso e muita confiança. Vão ser ousados na fé. Aquelas pessoas que desejam servir, seja como pastor ou como diácono, serão ousados na fé, porque o Senhor as recompensará. Se buscarmos servir, ao invés de só receber, nós cresceremos em nossa confiança e na nossa maturidade em Cristo Jesus. Amém e amém.